Salve, salve galera, eu fui mais uma vez na área, dessa vez um programa bem diferente. Eu confesso que ao longo desses 12 anos, quase 13 anos no ar, é o primeiro programa que eu faço isso, ó. Vou mostrar pra vocês, senão vocês não vão acreditar. Eu estudei, acredita, doutor? Olha aqui, ó. Estudei, ó. E você sabe que eu cheguei à conclusão? Nenhuma. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui os meus estudos. O Fred foi tão bonitinho, nosso diretor, trouxe uma... Como é que é o nome disso aqui, Marquinhos? Como é que é o nome disso? Uma ficha. Tem outro nome, tá? Mas eu vou aceitar de ficha. E eu não vou usar. Queria, antes de mais nada, agradecer primeiro ao Espaço SESI Cultural. Fica bem em frente aqui da MultiTV, que nos cede o espaço gentilmente. Muito obrigado. Queria também agradecer aos nossos convidados, que aceitaram aí prontamente. Obrigado. A gente ajeitou os horários, todos têm os seus afazeres, desprenderam um pouquinho do seu tempo para a gente tratar de um assunto que está na boca do povo. Muita gente não sabe, não entende, fala besteira, discutem. Quer ver lugar bom para discutir sobre isso? Na mesa do boteco. Porque daí o cara toma 2 cervejas e começa a falar um monte de asneira. Tanto quem concorda, quem discorda, quem é a favor, quem é contra, e vira um bolo louco. Eu falei assim, eu vou gravar sobre esse tema tão atual que é a ideologia de gênero, doutrinação de gênero, orientação sexual, dismorfia de gênero, tanta coisa que falam aí que a gente até agora não entendeu muito bem. Então queria agradecer Douglas, queria agradecer você, doutora Débora, queria agradecer você também, Luana, por ter desprendido o tempo de vocês. E nada mais justo que a gente comece nos apresentando, né? Tudo bem com você? Como é que você está? Quem é você? Eu sou Douglas, acho que é o melhor que a gente pode falar hoje aqui. Sou Douglas Roberto, londrinense, casado, trabalho na área de seguros, mas eu sou um ativista. Um ativista? Ativista do quê? Eu sou um ativista político, né? Ativista político. Não tenho nenhuma pretensão política, não sou filiado a partido algum. Mas defensor de algumas... Mas eu penso que nós sempre podemos provocar as pessoas para que elas pensem um pouquinho mais sobre as coisas. Doutora Débora, quem é... Bom, gente, já sabe que você é médica, mas quem é você e como é que você está envolvida nesse assunto que nós vamos tratar hoje? Bom, eu queria que você não me chamasse doutora. A doutora é a Luana, ela realmente é doutora. Eu sou médica de família e sou feminista, sou bissexual, então eu também milito pelos direitos das pessoas LGBTs, né, pela cidadania das pessoas LGBTs. E agradeço o convite também, porque é um tema muito importante, que tem um impacto e uma relevância social muito importante. E agora que está tendo essa exposição na mídia, nada mais do que justo que a gente tenha espaços para conversar sobre, porque de fato impacta a vida e determina como as pessoas inclusive morrem. Essa discussão a respeito do gênero e da, enfim, orientação sexual e tudo isso que vem junto. Você? Eu sou biomédica, mestre e quase doutora em patologia. E envolvida com a causa também? E a partir do começo desse ano eu comecei a me envolver com o ativismo e a militância LGBT também em Londrina. A gente fala em movimento, em ativistas, em frentes, em defesas, igual você falou, que você é militante da causa feminista e etc. E você falou uma coisa muito legal, Débora, você falou sobre o impacto, não só nas pessoas que estão não só das pessoas que são tema da discussão, né? Dos homossexuais, dos transgêneros, dos etc., mas famílias e professores, todo mundo está envolvido. Você enxerga esse impacto de que maneira? Bom, quando você limita a vivência das pessoas e a expressão das pessoas, infelizmente a gente acaba tendo experiências como a agressão que ocorreu contra o ator Otávio no Terminal Central, onde ele ia fazer uma cena lá no Valentino e ele foi agredido porque ele estava maquiado e com unhas postiças porque ele ia interpretar uma drag queen. E ele foi agredido por isso, inclusive nem pôde gravar a cena. Então eu não poderia deixar de falar desse acontecimento super recente, né? Tá aí no bonde, qualquer pessoa pode ver, aconteceu agora. E quando a gente fala de gênero, a gente vai determinar, por exemplo, como as pessoas transexuais e transgêneros ou as pessoas não binárias que não se identificam nem com o esperado, né, socialmente esperado das pessoas que são ditas homens ou das pessoas que são ditas mulheres,
elas não conformam com essa binariedade, com esses dois quadradinhos, e isso, por exemplo, vai fazer com que elas sejam expulsas de casa. Mais de 90% das pessoas trans estão se prostituindo para sobreviver, e a expectativa de vida das pessoas trans gira em torno de 35 a 36 anos, ou seja, metade do esperado para a população brasileira. Mas isso é um crime, né? Muitas vezes essa agressão é um crime, não por ele ser Ainda não é um crime. homossexual. Uma agressão física é A crime. transfobia não. A LGBTfobia Mas a não agressão é. física contra um ser humano é um crime. Sim. Aí eu pergunto para você, o que você pensa disso, não como pessoa, mas como pela causa da agressão? Nós temos uma pessoa, um artista, independente da escolha sexual, da orientação, do gênero dele, ele estava transformado porque ia se apresentar e foi agredido. Isso é um crime tanto contra a pessoa e foi a causa da agressão foi pelo homofobia. fato dele ser homofobia. O que você pensa disso? Cumpra-se a lei. Se eu estou no local onde esse moço foi agredido, sou eu o primeiro a me jogar na frente dele para defendê-lo. Eu penso o seguinte, a população média, ela é provocada. Ela é provocada por mídia, ela é provocada por tudo que a gente vê. E muitas vezes ela não sabe que a reação dela é insana. Atacar ele por estar com unhas postiças, maquiado, existe uma lei para ele. Se as pessoas são insanas, se elas são provocadas mediaticamente, quem tem que ser tratado são as pessoas. E não agredir um ser humano. Ponto. O que eu queria... A gente conversava, né, Luana, antes da Débora chegar, que por mais que eu tenha estudado, existem algumas formas de definição e alguns conceitos sobre ideologia de gênero, e quando eu cheguei aqui fui impactado com um conceito da Luana falando que ideologia de gênero não existe. Então, ou seja, tudo isso que eu estudei foi por água abaixo, perdi a tarde inteira, não estou entendendo mais nada. Fato é que se discute ideologia de gênero. Hoje você entra na internet e você vê padres, pastores, médicos, filósofos, homossexuais, heterossexuais, falando sobre ideologia de gênero e aquela briga ao redor da votação e aprovação dessa cartilha e dessa base curricular sobre o estudo de gênero, essas coisas. O que é ideologia de gêneros e o que se discute tanto? Bom, em primeiro lugar, que ideologia de gênero, ou seja, um sistema de ideia a respeito dos gêneros ou dos papéis esperados de cada gênero, é o que existe hoje, onde a pessoa que se identifica enquanto mulher, né? Eu me identifico enquanto mulher. A sociedade espera um papel de mim. Se a gente for dizer sobre ideologia de gênero, ideologia ou sistema de ideias que são esperadas a partir do gênero é o que já existe. O que o movimento conservador, né, baseado em muitos discursos e pessoas conservadoras e fundamentalistas religiosos, tratam como ideologia de gênero, na verdade, são estudos múltiplos, realizados principalmente a partir da década de 60, que busca desconstruir a ideia imposta de que só existe dois gêneros e que esses dois gêneros, ou seja, homem e mulher, estão atrelados ao sexo biológico, que é genitália feminina e masculina, e que, obrigatoriamente, o normal ou o certo é só pessoas, então, genitália feminina, identificando enquanto mulher e seja atraído por genitália masculina identificando enquanto homem. E a gente sabe que não é assim. A gente pode nascer com 3 possibilidades de corpo, com genitália masculina, feminina ou intersexual. Isso é científico? É medicina? Isso é científico. Pessoas intersexuais é um nascimento a cada 1.000 a 2.000 nascimentos. As pessoas intersexuais estão aí. Antigamente chamava de hermafrodita. Eu posso só concluir? Pode. Antigamente, só para fechar o raciocínio, antigamente se chamava de hermafrodita, só que é um termo que é desrespeitoso. E muitos fatores, muitas condições, patológicas ou não patológicas, hormonais, cromossômicas, enfim, vão determinar como esse corpo vai expressar características primárias e secundárias, tanto femininas quanto masculinas. Não é necessariamente o conjunto de cromossomos, não é necessariamente. Mas isso já não estava definido? Já então, não é?
Só que a ideia que é trazida a partir da década de 60, na verdade já antes, vamos dizer assim, no último século, mas especialmente a partir da década de 60, é que você nascer com uma vagina ou você nascer com um pênis não define, é um cofator para a sua orientação sexual e para a sua identidade de gênero. Isso não é definidor. Entendeu? Sim. Então, você pode nascer com 3 possibilidades de corpo diferente, você pode se identificar enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pessoa não binária ou travesti, ou as pessoas que se autodenominam queer, ou seja, você tem mais 3 possibilidades de identidade e você tem mais 4 possibilidades de orientação sexual, que é para quem você sente que o seu desejo é orientado, o seu desejo, o seu tesão, o seu afeto. Ou seja, você pode nascer de 3 formas, pode se identificar de outras 3 formas, então 3 vezes 3, 9. E você pode ter 4 orientações sexuais diferentes. 2 monossexuais, ou seja, só hétero. Misericórdia. É complexo, mas tem que ser debatido de forma séria. Sim. Então, as monossexualidades, que é hétero e homossexualidade, a bissexualidade, eu sou bissexual, posso falar disso, e a assexualidade, que é a pessoa que não sente atração ou desejo por nenhuma outra pessoa. Ela vai direcionar a sua energia, enfim, a sua libido, né, a sua energia vital, digamos, para outras coisas, mas não para o sexo, não para a interação sexual. Então, você tem 3 corpos que você pode nascer, você pode se identificar de 3 formas, já deu 9, vezes 4 orientações afetivas sexuais, 9 vezes 4, 36. A gente tem 36, pelo menos, possibilidade de existência para a nossa espécie, só que os fundamentalistas religiosos e grupos conservadores em geral só consideram 2 possibilidades de existência. Então, todas essas pessoas que não fazem parte dessas 2 possibilidades de existência são socialmente excluídas e massacradas, entendeu? Por fazer esse debate, eu já sofri ameaça de morte, mesmo sendo médica, mesmo tendo uma condição social legal, entendeu? Isso não impede a gente de sofrer violência. Débora, eu vou pedir, com certeza esse programa vai ter que ser dividido em 2, 3 programas. Vamos fazer uma trilogia, porque o assunto é complexo, sim. A cada minuto eu aprendo mais um pouquinho. Você queria falar... Ou desaprende, né? Ou desaprendo, não sei. Acho que todas as formas de aprendizado, você aprende alguma coisa e acaba deixando outras para trás. Você desaprende algumas coisas. Então a gente vai para o intervalo e a gente já volta. Que o Douglas quer falar, a Luana também, e até eu quero falar. Bom, voltamos. E a hora que a doutora estava... Desculpa. A hora que a Débora estava falando, você interrompeu, a gente deixou ela concluir. Imagina. Você não perdeu o fio da meada, Era né? só pra, mas aí na sequência é evidente que eu quis me antecipar, mas você foi perfeita. Você desenrolou. Porque no questão da palavra chula, hermafrodita, mas tem sempre um que é preponderante, né? Não. Não? Não. Eu estudei que sim. Não. Isso é científico também. Científico também. Sim. Foi muito Você legal, pode ter a genitália ambígua completa ou incompleta. Então, mas, ok, o que eu... Não necessariamente uma vai predominar. Perfeito, mas o que eu estudei é que não só a genitália, mas outras características do corpo pende para um lado ou para o outro. Então, Não necessariamente. Tudo bem, Não vou entrar... mas eu também foi muito bom essa explicação científica, que eu confesso não sabia. A gente sabe que existe as diferentes identidades de gêneros e as orientações sexuais. Gente, se eu falar alguma coisa, porque a gente fica até com medo hoje de falar alguma coisa, porque a gente não quer, eu pelo menos nunca, longe de mim ter preconceito, eu acho que até uma forma muito burra as pessoas se preocuparem de que maneira uma terceira pessoa, caso, ainda mais você não fazendo parte da relação sexual dela, se preocupar como é que a outra pessoa faz sexo. É um momento tão íntimo e uma imbecilidade a pessoa se preocupar com esse momento. Mas eu acredito também que não é a sua briga, não é a sua defesa, não é o fato de você... Exatamente. Eu queria só entender até onde... vai essa sua defesa da família, da ideologia, da família que é a melhor maneira, com tudo isso que ela falou do preconceito que ela já sofreu, porque a ameaça de morte é o maior tipo de preconceito, é você ameaçar tirar a vida de uma pessoa porque ela é diferente de você. Como é que você respondeu a isso? Você denunciou? Sabe quem foi que fez isso? Eu estou denunciando, não foi só uma vez. Descobriu quem é? Não, foi feito na minha frente. Oxe, meu Deus. Bom, então deixa a polícia tratar disso. Não, porque é importante dizer isso, porque você foi lá, denunciou, porque tem gente que ouve e se amedronta, né? Eu não tenho medo. Tem que ir pra cima. Então, quando eu trago uma camiseta escrito família é a melhor ideologia, não estou aqui dizendo que a família é uma ideologia. A família não é uma ideologia. Mas é só para contrapor a narrativa, né? E faço questão de colocar embaixo que essa luta não é homofobia. Isso aqui não tem nada a ver com a orientação sexual ou com como a pessoa se descobre. Cada um é livre. Graças a Deus ainda vivemos num país livre.
Agora, a minha questão é, quando a Luana nos chocou ao dizer que não existe a ideologia de gênero, é tentar entender isso, né? Porque quando a Débora cita que os fundamentalistas, eu nunca consigo entender o que é um fundamentalista. Ou o que é uma nova direita, ou uma direita radical. Eu sou fundamentalista? Talvez. Mas isso, as minhas posições, não é para uma posição para atacar o homossexual. A minha posição não é para dizer, olha, o que você faz não presta. Longe disso. A minha luta, a minha bandeira, é para dizer, gente, não vamos sectarizar. Gente, não vamos partidarizar. Se você tem problema de saúde pública enquanto homossexual, a Dona Maria também tem, o seu João também tem. Se nós unirmos as forças e trabalharmos em conjunto, a nossa força junto é melhor. O problema é que a gente começa a sectarizar. E aí, quando partidariza, ou quando partilha, cada um fica com um pouquinho e não tem força suficiente. E eu penso que quando toda essa coisa é jogada na mídia e tudo, você disse que as pessoas falam e falam, não sabem o que estão falando, o que você vê? Um grande grupo grita aqui, outro grupo grita lá e ninguém sabe o que está gritando. Ninguém sabe o que está lutando. Qual é o meu problema? Eu não consigo associar ideologia de gênero, eu vou usar essa terminologia, tá? Com homossexualismo. Eu não faço... Homossexualidade. Desculpa. Qual que é a diferença? Toda, porque homossexualismo, o final ismo, significa doença, e homossexualidade não é doença. Ah, tá vendo? Mas eu acho que o cidadão médio, e eu sou um cidadão médio, eu não sei disso. Bom. Isso não é explicado. Mas não é uma forma de preconceito, você considera É uma isso? forma de preconceito, não é. é desrespeitoso. Então, Débora, mas assim, a minha fala aqui não é preconceituosa. Chamar de gay é desrespeitoso? Se você está tentando ofender a você é gay? pessoa... Eu posso, por exemplo, eu posso chamar ele de gay sem... Pode, porque eu sou um cara feliz. Não, mas é uma maneira desrespeitosa? Só se você falar assim, ai, seu gay. Entendi. Ou falar, oi, tudo bem? Você é gay? Eu sou hétero. Ou, eu sou bi, você é gay? Entonação. A entonação da voz. Intencionalidade. Intencionalidade. Isso aí não serve só pra você. Isso aí eu posso falar, ô, seu vagabundo, você é danado, hein? Exatamente. Eu sou um vagabundo. Exatamente. Então isso aí é uma forma então de desrespeito com qualquer orientação sexual. Depende do que você falar. Enfim, só queria entender porque... E só para fechar, quando eu digo homossexualidade, Isso. Não foi intencional, então Assim. não houve preconceito, só para dizer. Eu não consigo flertar a ideologia de gênero com essa condição sexual das pessoas. Eu não faço isso. Mas pelo que eu vejo, nem vocês. Mas todo mundo tenta trazer para esse campo. É que tem relação, A minha sim. pergunta, por quê? Posso eu entrevistar? Pode. Por quê, Luana? Você falou da sua camiseta, que é uma frase que vem em resposta, contrapor uma narrativa. Só que hoje você aprendeu que a sua narrativa está errada, então. Essa narrativa que você está tentando contrapor está errada. Então a sua camiseta está errada. Então, ótimo. A pauta do programa também. A pauta também. Mas isso é uma coisa falada, então tem que ser dita mesmo. O que eu estava falando a hora que a Débora chegou. Palavra gênero. Não tem mal algum na palavra gênero. Existe uma grande quantidade de pessoas que são homofóbicas, que são contra os gays, lésbicas, travestis, transexuais, todas as letras. Existe sim uma grande quantidade de pessoas que são homofóbicas. Existe uma grande quantidade de crimes, existe uma grande quantidade de mortes, existe uma grande quantidade de denúncias, existe muito isso. Tudo que for atrelado a gênero, eles estão usando para manipular a cabeça dessas pessoas que já são homofóbicas, que já odeiam gays, que já não gostam das eles, práticas. Quando você fala eles, são, de novo, políticos, líderes religiosos, os que vão contra o movimento. Isso. Então, se a gente coloca gênero, nossa, é gênero, todo mundo odeia. Todo mundo, eu odeio. Aí você coloca ideologia de gênero, não, então é uma dominação. Como você falou do Marx, é uma dominação sobre o dominado, então é uma dominação do quê? Do gênero. Ah, então eles querem dominar o mundo. Então, assim, eles têm, tipo assim, não é? É isso. A palavra gênero não é um monstro, igual você falou, como falar para uma criança de 4 anos, não, igual eu estava explicando, vamos preencher um formulário. Meu nome, Luana, meu gênero, quadradinho do M ou quadradinho do F. Vai mudar na cabeça da criança colocar gênero? Não vai. Você falou que vai mudar no mundo, não vai mudar. Eu acredito, Luana, eu estou agora fazendo um advogado das duas partes. Eu acredito que muitas coisas ele entende o que você diz e muitas coisas você entende o que ele diz. A minha pergunta é,
você não acha que ao trazer a palavra gênero e abordando, você trouxe... Isso já vem sendo discutido há muito tempo. Essa informação médica que você me disse, essas possibilidades de combinação e etc., de existência, inclusive algumas cientificamente provadas... Todas. Todas, estão todas cientificamente provadas. A maneira com que eles, eu vou falar eles também, querem colocar isso, a maneira com que eles querem abordar isso, é que gerou a discussão? Tanto ele defende de maneira e vocês defendem. Então vocês não acham que trouxemos um problema que não existia? Porque isso estava sendo discutido já há muito tempo. A questão é o seguinte: determinados grupos detêm o poder em determinadas esferas sociais. Quando grupos que estão oprimidos, certo? A partir da década de 60 e 70, as mulheres, por exemplo, de uma forma muito mais amplificada, cobram os seus direitos. A gente começa a falar em terceira onda do feminismo, ao mesmo tempo que grupos das pessoas LGBTs também passam a cobrar respeito ao exercício pleno, ou o direito de exercer plenamente cidadania. Obviamente que grupos que estão no poder há séculos, não é há 10 anos que os conservadores estão no poder, são séculos. Quando essas pessoas questionam esse poder e esse sistema de dominação, onde diz que um hétero vale mais que um gay, que um homem vale mais que uma mulher, por exemplo, há um choque. O debate que a gente está fazendo aqui é sobre disputa de poder. Chocar muita gente, sabe então, disso, né? a linguagem está em disputa. Quando a gente corrige, não é ismo, é sexualidade. Por quê? Até a década de 90 no Brasil, homossexualidade era considerada doença. Até hoje, transexualidade, travestilidade é considerada doença. Tem um Código Internacional de Doenças, F64.0. Entendeu? É considerada doença. Inclusive, uma das brigas do movimento LGBT é despatologizar as identidades trans. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Entendeu? Se é doença, tem tratamento, daí daqui a pouco a gente já vai estar falando que o pastor tem razão de falar que tem cura. Então é muito complicado o discurso. É muito complicado o discurso de cura ou de reversão sexual, que é uma das principais violações aos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas LGBTs. O discurso de patologia, de nascer no corpo errado, ou seja, dá para consertar. Esse discurso mata as pessoas simbolicamente na sociedade e mata fisicamente. 70% das vítimas de suicídio são LGBTs. Não é à toa. Esse ano vai ser o ano no Brasil em que mais LGBTs serão assassinados. Até o momento já foi em torno de 380. Até o final do ano, o esperado é que chegue a 400. Seguro. Mais um intervalo, voltamos e graças a Deus, até agora todo mundo colocando suas opiniões da maneira mais educada e bacana possível. Que acho que é dessa maneira que... Somos elegantes. Exatamente. O Douglas ia falar. Não, eu queria... Sobre tudo isso que ela falou, a questão da imposição, não, da abordagem e dessa cartilha, querer que as coisas fiquem muito soltas, será que eu posso dizer assim? Da escolha. Uma das definições da identidade de gênero é que a pessoa que ela nasça e ela fique à disposição para escolher o seu gênero. Uma das definições está escrito, posso colocar aqui embaixo, inclusive essa definição. Se está errada, alguém errou ao colocar. Uhum. E acho que é isso uma das coisas que... Não, primeiro eu só queria fazer uma consideração que eu não conheço, e olha que eu caminho muito por esse lugar, nenhum pastor que tenha dito cura gay. Essa foi uma narrativa midiática. Você não tem nenhum pastor, nenhuma pregação, nenhum pastor dizendo existe a cura gay. Isso foi uma nomenclatura pejorativa, chula e irresponsável que foi colocada. Dito isso, a Débora é muito boa, ela vai dando os números no que fala e com propriedade, porque trabalha e estuda com isso, mas assim, são muitas informações. A maioria dos assassinatos de homossexuais, segundo estatísticas, não ocorre por preconceito, ocorre no seu próprio métier. Isso não é verdade. Sim, positivado e como segurança pública. Eu posso explicar porque não é verdade. Não, homossexual que morre na madrugada, morto por outro homossexual que é assassinado, suicídio porque está idético. Aí eu já entrei na área do suicídio que você citou. Quando eu coloco que o Brasil é um país homofóbico, isso não é verdade, isso é uma falácia. Nossa. Isso não é verdade. É uma falácia, vamos ficar aqui na retórica. Mas assim, porque todas as pessoas que eu caminho, e eu sou um cara que caminho bastante,
eu não conheço uma pessoa do meu convívio, onde eu caminho, porque, segundo a sua definição, eu sou fundamentalista. Eu não conheço nenhum que seja preconceituoso. Nenhum. Todos nós amamos o homossexual na condição dele. Você é homossexual, seja o que você quiser. Agora, se você não está contente com a sua condição e você diz, Douglas, me ajuda, eu estendo o braço, como é que eu posso te ajudar? E aí a gente caminha. Só que a mídia, vocês da mídia, criam uma narrativa para fazer de novo o nós contra eles, os menores contra os maiores. E essa é uma briga irracional, não pode ser levada dessa forma. Sobre as terapias de reversão sexual, há muitos casos documentados. Só um minutinho, eu queria até falar isso. Existe sim o pastor, inclusive o texto foi apresentado por um parlamentar evangélico. Corre. Tem muitos. Não, tem muitos. Tem muitos, tem programas. E corre no na Câmara do YouTube. Rio de Janeiro. Fecha em mim, pastor, desculpa, tonto. Exatamente. Corre na Câmara do Rio de Janeiro um projeto para a cura gay. Exatamente. Mas a terminologia é cura gay? Cura gay. Esse projeto não passa. Cura gay é um... E ele não. A terminologia cura gay, se você for analisar ao pé da letra, também não está errado, porque se tem definido como patologia, doença Não tem é mais. tratamento. Então não é mais. A partir da década de 90, bom. caiu por causa da luta do movimento Porque se é LGBT. doença, tem cura. Porque não é uma doença. Bom. Também concordo, não é uma a doença. luta é que também a transgeneridade, a transexualidade não seja doença. Eu sou médica e eu defendo uma linha na qual as pessoas trans, elas não nasceram no corpo errado. Elas podem ter disforia, ou seja, um descontentamento muito importante relacionado a alguma parte do seu corpo, não necessariamente em relação à sua genitália. Não tem muita gente que tem disforia em relação ao nariz, vai lá e conserta o nariz, aos peitos, vai lá, põe peito. Mesmo homens, tem uma panturrilha muito fina, põe prótese na panturrilha. Peitoral. Enfim, disforia pode acontecer em qualquer pessoa. Não é uma condição das pessoas trans. Conheço pessoas trans que estão muito bem obrigadas com o corpo. Existe também, né? Então, mas é um termo patologizante. Essa é a questão. Mas existe? É doença ainda ou não é mais? Não deveria existir esse termo, está errado. Mas ela ainda... Entendeu? Ainda tem Mas existe o CID é transtorno de identidade sexual, transexualismo, ou seja, tudo errado. Tudo errado. Vai mudar, mas vai continuar como disforia de gênero, que vai continuar errado. Quem define que está... Por exemplo, eu usei uma expressão... São consensos mundiais para estabelecer o Código Internacional de Doenças. Eu usei uma expressão que daí você me corrigiu, disse, Douglas, não vai por aí que não é bacana. Mas quem define que isso agora não é assim, agora é assim? Organizações médicas mundiais. Tem o DSM, né? E tem o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, são dois códigos. O DSM, que é de saúde mental. Então, psiquiatras do mundo todo, eles revisam esse código e vai dizer lá quais são os critérios que determinadas patologias têm que preencher para serem diagnosticadas como tal. A nossa luta é que transgeneridade e transexualidade não esteja nesses códigos enquanto doença, porque nós vemos que isso não é uma doença. Se você tem uma disforia, um sofrimento mental, ele deve ser tratado como tal, mas não necessariamente é algo que só acontece em pessoas trans. Por favor. Mas agora, há uns 4 meses atrás, o Conselho de Psicologia, e aí, quando eu digo, você foi perfeito em me fazer a correção, a terminologia cura gay é uma terminologia que não existe, porque não foi isso que o Não deveria existir. Não, mas ele não existe, porque o Conselho Regional de Medicina não disse, de Psicologia não disse isso. Ele disse que quem tem uma disforia na questão sexual, se quiser procurar ajuda, tem o direito. Isso, o movimento LGBT, na sua área lá mais radical, ficou empolvoroso. Mas assim, deixa eu te perguntar... Porque não tem. Então, mas deixa eu te perguntar. Uma pessoa que é homossexual, olha, a gente está fugindo do nosso cerne, que é a ideologia de gênero. Quando a gente vai para... Quando uma pessoa está numa condição errada, mas quando a pessoa é homossexual e ela não está contente, ela pode ou não pode procurar um psicólogo? Não tem como mudar isso. O tratamento, eu faço psicanálise há 3 anos, uma vez por semana, às vezes 2, porque eu já sofri muita violência. Não, seja objetivo. Mas objetivamente, se uma pessoa chega numa psicóloga ou num médico, psiquiatra ou qualquer médico, ou qualquer profissional de saúde manifestando sofrimento, o sofrimento dela não é causado a partir do momento que ela se descobre gay, lésbica, bissexual ou trans. O sofrimento dela é perpetrado pelas pessoas externas a ela, pelas condições socioculturais. Ótimo. Não é ela com ela mesma. Eu entendo, obrigado. Ótimo. Aí eu pergunto para você, que nós vimos muitas faixas sobre a ideologia, família, a melhor ideologia, e você
gentilmente nos explicou que era só uma contranarrativa, não tem nada a ver, que você não considera... Nem com elas, né? Não tem nada a ver. Aí eu pergunto para você, o que você acha, o que você pensa, enquanto conservador e defensor Do que eu sou defensor? Dos conceitos mais tradicionais, digamos assim. Você acha, você acredita, você pensa que ao introduzir um assunto, ou ao introduzir e deixar abordar isso da maneira como a Débora falou nos bastidores, Débora, eu queria que você até repetisse, a Luana, qual que é o problema de falar que o negro é negro, o branco é branco, o japonês é japonês, o gordinho é gordinho, o homossexual é homossexual, o gay é gay, o lésbica é lésbica, e de explicar isso. Você falou isso, foi desse jeito que você falou, né? Sim. Foi dessa maneira. Eu queria entender se você acha que isso pudesse de alguma forma influenciar uma criança, ou distorcer uma imagem e informação de uma criança, pudesse influenciar uma criança, ou até mesmo gerar um problema ou antecipar uma questão que naturalmente pudesse acontecer mais para frente, ou ela pudesse se descobrir a sua orientação e pudesse algumas questões. Você acha isso que eu falei? Posso ter falado besteira, mas você pensa nisso? Eu consegui entender a sua pergunta. Então você concorda que eu falei besteira, não? Não falou não. Eu vou usar uma frase que de vez em quando eu uso, que esse tipo de discussão que é trazida mediaticamente, imposta, é sempre nós criamos uma solução para problemas que a gente não tem. Quando você cria uma solução para um problema que você não tem, você gera essa insanidade. Sim, eu acho que é uma loucura quando você pega lá Luana, macho ou fêmea, quando você não consegue colocar essa condição. É a minha opinião. Por quê? Por quê? Porque quem não cabe nos dois vai colocar o quê? esse não cabe nos dois, ele vai se descobrir. Não, mas se dentro, ele já sabe. Se ele já sabe, Mas dentro de uma... É possível. Não, peraí, deixa eu... Conversa com gay e pergunta desde Mas quando é uma ele grande sabe minoria, né? que ele gosta de um Não. menino. Desde sempre. quando você sabe que você é hétero? Desde que eu comecei a ter atrações físicas pelo sexo oposto. Quantos anos você tinha? 7. 6, 7. Tá respondido. Desde quando você sabe que você é menino? Menino? É. Essa pergunta é uma pergunta, mas acho que desde que eu comecei a ter o meu cognitivo funcionando. Tipo, 3 anos? Sim. E por que para as pessoas trans é diferente? Não. Mas calma. Aí nós já voltamos no assunto científico, na medicina, etc. A pergunta que eu fiz a ele, se ele acha. Aí você fez uma pergunta. E eu perguntei novamente. É possível isso? É possível. Réplica, tréplica e... Tô perguntando. É possível isso? É Então possível. é possível isso. É plenamente saudável. Vamos lá. O que é uma criança? Vamos, semântica. É um ser que ainda não se entende. E ele precisa... Débora, por favor, em momento nenhum eu entendi o que você está dizendo e estou tentando ser bastante simples aqui no que eu estou dizendo. Uma criança, ela sempre tem a referência. Eu sou a referência dos meus filhos. A mãe deles é a referência deles. Se amanhã, hoje eu tenho um filho com 20 anos, se amanhã um dos meus filhos diz, pai, eu me encontro diferente, eu vou respeitá-lo e ajudá-lo. Por mais que, porventura, eu não concorde. Agora, dizer para mim que uma criança precisa ser apoiada, uma criança de 3, 4, 5 anos, apoiada naquilo que ela se entende, uma criança, é ser leviana. Eu vou criar ela dentro das bases que nos trouxemos aqui até hoje. Se amanhã ela decidir, é uma decisão dela. O problema é que sempre tentou se incutir essa situação, sempre. E aí tiveram a grande ideia, vamos na base. E quando você vai na base, na parede em branco, mais uma vez, nós nos tornamos levianos. Minha opinião. Segura! A gente debate, a gente brinca, a gente fala de um assunto sério. E esse é o Fui. O Fui hoje está me surpreendendo, hein? Eu tenho feito perguntas muito legais. O Fui vai com 4 blocos e a gente vai tentar ser sucinto para acabar de debater, de discutir, de expor as opiniões nesse assunto. E no final eu quero falar, tá? No final eu quero falar a minha opinião, o meu ponto de vista sobre tudo isso, que eu não falei até agora, fui imparcial. Enfim, você falou, e aí a Débora ia falar. Eu vou responder algumas coisas. O primeiro é a ideia errônea de que uma criança é uma parede em branco. Ela não é. A partir do momento que ela nasce, ela já guarda uma série de impressões a respeito do mundo. A partir do imprinting, por exemplo, dela reconhecer o semblante materno, ou da pessoa que vai alimentar e vai cuidar dela, né? Enfim, com cerca de 3, 4 anos, essa criança, ela já tem uma certa ideia de quem ela é no mundo, vamos dizer assim, de modo simplista, tá?
Então, ela consegue dizer se ela é menino ou menina. Claro que daí ela olha para quem está perto, não precisa ser pai e mãe, até porque a gente tem 19 tipos de família reconhecidas pelo IBGE no nosso país. Não é só a família homenzinho, mulherzinha, criancinhas, existem diversas famílias. Então ela vai ter... Nossa senhora, depois então ela vamos não gravar um tem programa apenas sobre isso também, que é outro dado que eu não sabia. Até por isso que é importante falar dessa camiseta. A questão é, o que você está dizendo é inclusivo ou é excludente? Quando você diz que apenas um tipo de família, porque essa família, melhor ideologia, qual família? Todas as famílias ou a família homenzinho, mulherzinha, hétero? Tem isso. O segundo ponto, a criança, ela sabe quem ela é no mundo em torno aí dos 3, 4 anos. Ela sabe que ela é um indivíduo, que ela não está ligada no corpo materno, que ela tem vontade própria. E ela começa a descobrir que o seu corpo é legal, que o seu corpo tem potência, que ela pode fazer coisas através do seu corpo, certo? Aí, ela também descobre que determinadas áreas do seu corpo provocam prazer, como comer, pôr a mão na boca e também mexer na sua genitália, porque é uma área prazerosa, erógena. Porém, quando uma criança se masturba, e isso é extremamente comum, quem tem filho pequeno sabe, isso é perfeitamente saudável. Você não pode bater, por exemplo, como a gente tem, né, violentar crianças que se masturbam, bater na mão, pôr o bumbum na água quente, enfim. Eu atendo vítimas de violência, eu sei do que eu tô falando. Então, assim, é um desenvolvimento normal. Ela não está fazendo aquilo porque está pensando em alguém, porque está apaixonado. Não, não é nada disso. Isso ainda não existe, essa esfera abstrata. Isso só vai começar a existir no início da adolescência. Daí que tem as paixões platônicas. Então você aprendeu que seu corpo é legal. Aí você começa a prestar atenção nas outras pessoas. E começa a gostar também das outras pessoas, só que numa esfera platônica. Entre 14 e 17 anos, 70% dos adolescentes, tanto do sexo feminino quanto do masculino, formadas, né? não estão necessariamente com a sua orientação sexual definida por eles mesmos, autodeterminada, mas 70% já teve um contato íntimo com alguém. Esse contato íntimo não é definidor da sua orientação sexual. Pode ser que você, de fato, só esteja experimentando. Então, é muito comum que mesmo pessoas que depois falem, não, eu realmente só gosto de mulher, ou fala, não, eu realmente só gosto de homem, ou, eu gosto tanto de homem como de mulher, gosto de pessoas trans, gosto de todo mundo, o que importa é a pessoa. Em torno aí dos 17 anos, você já tem certeza, mais ou menos certeza, aí é um processo, tá? Até o último dia da sua vida pode ser que você se descubra ou descubra alguma outra potencialidade da sua existência. Então, assim, é um processo. A criança aprende que o corpo dela é legal, que o corpo dela tem uma potência de fazer coisas e coisas legais também. Ela vai passar a interagir com pessoas. No início da adolescência, ela começa a erotizar o contato e daí sim, a masturbação ou, enfim, que ela faz nela mesma, passa a ser algo que possa estar imaginando fazendo com outra pessoa e posteriormente ela vai ter então a vontade de ter o contato íntimo, físico, real, não só imaginário. É um processo, certo? Nesse processo que a gente se descobre enquanto homem, enquanto mulher, menino ou menina, hétero, bi, homo, trans, é um processo. Ninguém, eu posso bater em você, eu posso te prender, eu posso proibir você de ver a pessoa que você gosta. Não tem como fazer com que essa pessoa deixe de ser quem ela é. Então, não tem como você pegar e dizer, beleza, vamos colocar aqui, você se identifica como, menino, menina, não sei, beleza, o quadradinho lá do I, do indeterminado agora na Alemanha, por exemplo, ou na Índia, que também tem o terceiro gênero. Ok, isso alguns é você dar, Europa, alguns países, é você dar liberdade para aquela criança se expressar. Ponto. Essa liberdade é que você não queria? Percebe que a gente não está mais falando da criança? A gente está falando da criança. Quando. Nós fomos pro... Eu estou falando da criança também. Não, Sim, quando... sim. Você fala, ela começou da criança, foi até na mas adolescência. quando ela descobre tudo isso, ela já está entrando na adolescência. Não, é com 3 anos. Tudo bem, mas a minha pergunta tentar concluir. A minha pergunta é muito precisa para você, Douglas. É dessa liberdade... Não é isso, não é disso que Não, você... porque a criança conhecer o seu corpo, mesmo que uma criança se masturbe, é biológico. Eu não tenho problema quanto a isso. Mas e se seu filho quiser pintar as unhas, ou usar batom, ou se vestir de princesa? O meu filho é criado como macho. Tá. Débora, então. A minha filha é criada como fêmea. Eu sou conservador e foi isso que nos trouxe até aqui. Trouxe você. Agora nós Essa é a minha questão pontual. Se o meu filho resolveu pintar a unha, eu vou questionar, filhão, por que você está fazendo isso, meu amor?
E aí ele vai abrir. E aí eu, segundo o meu conceito, eu vou explicar, filho, assim, assim, assim. Homem não pode fazer isso. Exatamente. Por exemplo, você dizer, homens não fazem isso. Então, isso é ideologia de gênero. Então, mas Débora, deixa eu falar, porque a minha filha tem 5 anos. E ela fala, papai, você tem camisa rosa? Claro que o papai tem camisa rosa. Não tem problema o papai ter camisa rosa. Como não tem problema a Cinderela ter um vestido azul. Sim. Isso não é um problema. O problema é quando eu causo confusão nos meus filhos. E a ideologia de gênero, eu vou usar essa nomenclatura, ela veio para trazer esse tipo de confusão. Quando a Butler diz que nós somos seres fluidos, ela traz confusão e tenta desconstruir. Tudo que não dá certo, desconstruir. Você que tem restaurante, o cara está cozinhando lá, não deu muito certo, vai fazer uma comida desconstruída. Eu tenho problema com isso. Eu não estou falando isso de forma leviana, Débora. Sim. A outra questão, quando você disse família, né, eu já havia explicado para a Luana. Douglas, o que é família? Família é todo aquele que se encontra. 2 senhoras é uma família, 2 senhores, 2 rapazes homossexuais, eles se entendem como família. No meu conceito, a minha família, minha esposa, meus 3 filhos e eu. No meu conceito. Se o outro lá tem uma outra configuração de família, para ele é família, eu o respeito. Eu não tenho problema com esse de nós contra eles, o maior contra o menor. Eu acho que isso é um lixo. Na minha opinião, é um lixo. Esse ativismo de, não, eu não concordo com isso. Você acha que de alguma maneira, Luana, há criança e criança? O ser humano, cada um age de uma forma, cada um responde de uma forma. Existem pessoas influenciáveis, existem pessoas não influenciáveis, existem... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou comparando a homossexualidade com uma outra influência qualquer, como uma pessoa que viveu a vida inteira nasceu no meio de, sei lá, fala qualquer outra espécie de... Mogli, o menino lobo. Exatamente. Ou que foi criado em uma comunidade onde o pai era assassino, bandido, etc. Existe a possibilidade psicológica, eu estou perguntando, não estou afirmando, desta criança ter sido influenciada e ter uma grande chance de seguir caminhos de pai, mãe, tios, amigos e etc? Existe isso? Não existe. Pelo menos na minha concepção e pelo que eu luto, né, pode ter outras pessoas do mesmo jeito que existe extrema direita, extrema esquerda, extrema tudo. Não é isso que a gente busca. O que a gente busca, igual a gente estava falando no começo, existia, porque foi tirado, lá no plano de educação, para que fosse ensinado, conversado o respeito racial, regional, de orientação e identidade de gênero. Sim. Como eu falei pra você, sempre fui um pouco gordinha. Olha, todo mundo zoava. Não, você é gordinho, vamos respeitar o seu amiguinho. A criança negra, alguém vai lá e faz bullying com ela. Não, vamos respeitar que é o seu amiguinho. Em uma sala com 40 alunos, se identifica como transgênero. Como que você vai tratar essa criança? É isso, é o respeito para essa criança enquanto a sua identidade, orientação e expressão de gênero. Perfeito. Não que nós queremos... Ninguém está querendo influenciar, olha, fazer isso é normal, não é assim. Esse discurso é problemático. Não, eu digo assim, não é essa impressão errônea que as pessoas têm. Dá a impressão que você vai chegar, olha, você vai abordar. E eu tenho outra narrativa de que a gente pode estar antecipando uma coisa que acontecer naturalmente. A pessoa tem um distúrbio, como é que você falou? Distúrbio de identidade de gênero? Uma disforia de gênero, como é falado, que vai acontecer naturalmente ao passar dos anos, e você antecipar isso pode gerar mais conflitos. Enfim, isso existe, as duas narrativas nas literaturas. Sobre isso, eu tive um paciente que foi meu primeiro... Aguenta aí, gente, eu vou encerrar, aguenta aí. Foi meu primeiro paciente trans. Tinha 8 anos, se identificava enquanto menina. Com 8 anos, ele já tinha tido 3 tentativas de suicídio. Uma delas, ela tinha tentado se jogar na frente de um caminhão, na rua de casa. Por quê? A família não permitia que deixasse o cabelo crescer porque era coisa de mulher. Não, você nasceu com pênis, tem que ser macho. Esse discurso poda o potencial dos homens, por exemplo, de serem... Só tirando um pouco das pessoas trans, além de causar muito sofrimento às pessoas trans, por exemplo, por
Por que homens não podem se expressar culturalmente? Por que homens não podem pintar a unha? Por que homens não podem usar maquiagem se gostam? Por que homens não podem ser afetuosos? Por que homens têm tanta dificuldade de falar dos seus próprios sentimentos, de abraçar, de tocar um ao outro? Porque nesse conceito completamente insano, isso sim é insano, você poda os homens, você também, o machismo, esse conceito de o que é macho, o que é fêmea, ele impede que as pessoas se desenvolvam plenamente. Então, quando você proíbe crianças de se expressar, caramba, é o período que ela está se desenvolvendo. Por que não pode? Porque você acha que se ele pintar a unha, ele vai gostar de homem. Por que você não quer que ele goste de homem? Porque você considera que gostar de homem é uma coisa horrível, pecado, você vai pro inferno e você vai sofrer. E você vai ser condenado. Acho que você não considera isso. Entendeu? Mas é o que a maior parte das pessoas pensam, mesmo que seja inconscientemente, acham, entendeu? Meu filho não pode ser afeminado, porque ele vai gostar de homem, que é uma coisa ruim, ele tem que gostar de mulher. Eu acho que a maioria das entende? pessoas que tem medo de ter um filho ou uma filha homossexual, tem medo justamente porque sabe que essa pessoa vai enfrentar um verdadeiro inferno sobre a Terra por uma guerra que foi criada por nós mesmos. Mas não só por isso. Por nós mesmos. Por nós mesmos. Haja visto que você tem uma narrativa que tem trouxe um dado para nós que é muitas vezes científico, a orientação. E eu faço uma pergunta para a gente encerrar o programa, que já deveria ter sido encerrado, e eu peço que vocês sejam sucintos, e eu convido vocês mais uma vez, e a gente pode fazer isso muito próximo, que a gente continue. Eu tenho certeza que você não expôs tudo que você queria. Eu também não expus o que eu queria, nem você. Eu acho que tem assunto aqui para mais uns 4, 5 programas. Eu, já de cara, já convido vocês para um outro encontro, que a gente trate de mais do mesmo e que a gente tente não convencer a você, nem você convencer a ela, mas passar o próximo, passar para quem nos está assistindo a realidade do que acontece. Eu pergunto uma coisa e peço que vocês sejam sucintos. Como você gostaria que fosse a nossa realidade? Como é que você gostaria que a sua filha ou seu filho fosse à escola? Como é que você gostaria que fosse? Respeitado na sua individualidade. Com certeza, respeitado, acima de qualquer coisa. Que as pessoas não dissessem que ele merece morrer por parecer viado, ou por chorar como menininha, ou se for mulher, que não tem aquela coisa do tipo, meninas não podem fazer isso ou aquilo. Que os meus filhos, eu quero ter filhos, eu sou casada com um homem bissexual, nós queremos muito ter filhos e filhas, e eu só quero que eles possam crescer e se desenvolver plenamente. É só isso. Douglas, eu gostaria de perguntar como você gostaria, enquanto conservador e defensor do tradicional. Confesso também que eu divido de algumas opiniões com você, mas confesso também que eu sou um pouco tradicional, um pouco conservador, não tanto quanto o Douglas. Então, você já é tão liberal e não tão conservador. Eu respeito a todos os gêneros possíveis, com exceção de alguns que eu não entendo, enfim, mas também respeito. Me indago, porém respeito. Tenho amigos, um dos caras que eu mais admiro em Londrina chama-se Dan Murata, meu amigo irmão, um cara artista do Daniel Murata, não sei se você conhece, um dos artistas mais completos de Londrina. Não tem, ele mais do que ninguém sabe que eu não sou preconceituoso, mas ainda tenho alguns pontos a ser trabalhados na minha mente, e eu gostaria de saber como você gostaria que fosse. Quando eu pergunto isso, eu sei que a sua resposta pode ser um pouco mais ampla, ou um pouco mais ampla, porque eles só pedem por respeito. Então, vai ser sucinto. Eu espero que o meu filho seja respeitador e também seja respeitado. E se ele for conservador, que ele não seja rotulado como um fundamentalista. E que essa nossa troca, e eu fui, você falou, você quebrou paradigmas e foi para um lado que você nunca foi. Que esse tipo de mídia que você faz, esse tipo de programa que você faz, que não é tendencioso, dê mais espaço para que esse debate ocorra. E tudo que eu falei aqui, de maneira alguma, que ser desrespeitoso com vocês. Eu acho que de momento algum ninguém desrespeitou ninguém. Eu acho que foi colocado... Enfim, agora eu vou falar um pouco do que eu penso rapidinho, se não precisar ir para o ar, põe nas redes sociais, Fred. Mas eu quero falar. Essa guerra é do homem. Essa guerra é do homem. O preconceito mata e não mata só homossexual. O preconceito mata há muitos e muitos anos. Essa guerra contra raças, contra ideais e etc., mata há muitos e muitos anos. E isso é nosso, certo? Então, o que eu peço é que,
seja julgado você por um crime cometido, não por uma... E nesse momento eu discordo de você, não contra um homossexual, ou um transexual, um transgênero, ou um homoafetivo, ou um bissexual. Contra um ser humano. Seja ele negro, japonês, cadeirante, gordo, anão ou homossexual. A pessoa que agride, tira a vida de uma pessoa que é diferente, ele não tira a vida de um homossexual, ele tira a vida de um gordo, ele tira a vida de um negro. E eu acho que a gente entrou numa discussão que foi para um lado que eu nem esperava que fosse. Eu só queria falar sobre, sim, devemos deixar a criança ter mais uma opção de colocar no quadradinho, ou que ela se defina, ou que ela se permita, ou que ela seja abordada curricularmente ou pelos professores da maneira que a gente gostaria. Era isso que eu queria, que a gente fosse a favor ou contra por quê, a favor por quê. A gente falou isso, mas a gente foi para um lugar muito mais além, que eu gostei demais. Eu queria de verdade agradecer vocês. Você me explicou coisas hoje que eu jamais podia imaginar, você também. Olha que você estudou, hein? E olha que eu vi aqui. E sim, acredito sim que a família seja um porto seguro, inclusive e mais do que os nossos filhos que são hétero, mas para os homo. A família precisa ser um porto seguro, seja ela de quem seja formada, por 2 homens, por 2 mulheres, é a família. Família sim é a base de tudo. Nós estamos num lugar que tem arte, falamos de sexo e foi bem legal. Sensacional. Obrigado, Douglas. Isso, show de bola. Doutora Débora, obrigado, viu? Obrigada. Luana, doutora também, obrigado, viu? Show de bola. Esse foi o Fui. Tchau, não tem mais nada para falar. Obrigado.